Quero estar em tua presença. Eu quero estar em tua presença, Senhor. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Bom dia, transformadores! No evangelho de hoje, nós somos levados até uma cidade pequena chamada Naim. E ali, no evangelho, nós vemos de um lado uma procissão da vida com Jesus, com seus discípulos e aquela multidão que o seguia. E do outro lado, nós vemos uma procissão da morte, com a viúva em lágrimas, levando ao túmulo seu filho único. E no encontro dessas duas multidões, duas procissões, a vida vence a morte. Vamos ao Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: "Não chores." Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo." E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Naim era uma vila simples, era ali próxima de Nazaré. E provavelmente era cercada por gente do povo, né? Que era ali acostumada às dores do cotidiano. E a situação dessa viúva era muito dramática, pois sem marido e agora sem filho, ela não tinha futuro, nem sustento, nem proteção. A vida da viúva estava despedaçada, e é justamente nesse contexto, né, do desespero que Jesus vem, se aproxima e toca o caixão. E foi um gesto ousado, porque pela lei isso torna a pessoa impura. Mas Jesus não é contaminado pela morte, ele a vence. E Jesus não apenas realiza o milagre, mas é bonito, né? Ele sentiu compaixão. É uma palavra que no grego significa um movimento profundo, íntimo. É como se estivesse vindo das entranhas. Então não é uma coisa superficial, distante, porque o coração de Deus, ele se move de dentro para fora. E no fim o texto diz que Deus veio visitar o seu povo. É aqui o ponto. Porque não foi apenas uma cura, mas foi uma revelação. Porque onde Jesus chega, a vida recomeça. E a ressurreição do jovem é sinal do que Jesus veio trazer ao mundo, a vitória sobre a morte. Elias e Eliseu, lá no Antigo Testamento, já tinham devolvido filhos às suas mães, mas em Cristo nós vemos algo muito maior. Porque Cristo não é apenas profeta, mas Cristo é o Senhor da vida. E esse milagre, ele antecipa a própria ressurreição e sempre aponta para nossa esperança futura. Então, a cada pessoa ferida, abatida ou aparentemente sem saída, o Senhor repete: levanta-te. Meu povo, quantas vezes nós nos sentimos como aquela viúva de Naim, sem força, sem futuro, desanimado? E quantas vezes vemos pessoas ao nosso redor, principalmente jovens, e aqui eu dou um testemunho porque
eu trabalho com jovens, né? E a gente vê esses jovens como aquele filho, sem vida interior, sufocado pelo vazio, pela depressão, pela pressão, pelas falsas promessas do mundo. O Evangelho, ele lembra que Jesus não passa por nós indiferente. Ele para, ele olha, ele toca e ele devolve a vida. E nossa missão, como discípulos que somos, é ser instrumentos dessa compaixão. Então não é apenas consolar, mas é ajudar as pessoas a se levantar e retomar o caminho. Hoje a igreja também celebra 2 pastores que viveram exatamente isso. Eles foram instrumentos de vida em meio à perseguição e à morte. Cornélio, que foi papa em Roma, e Cipriano, bispo de Cartago. Eles enfrentaram divisões internas, perseguições externas, mas defenderam a unidade da igreja e a misericórdia para quem havia fraquejado na fé. Os 2 morreram mártires, mas eles deixaram um testemunho que diante da morte eles escolheram a vida que vem de Cristo. Eles foram como Cristo em Naim, pastores que não apenas julgaram ali de longe, mas se aproximaram das dores do povo. Enfim, meu povo, o encontro em Naim, ele mostra que a fé cristã não deve ser apenas teoria, mas deve ser vivida. Uma vida que renasce onde parecia haver só escuridão. E nós somos chamados a ser como São Cornélio e São Cipriano, pastores, irmãos, discípulos que não desistem da unidade nem da misericórdia. Porque onde todos só veem caixão, tristeza, dor, escuridão, o cristão deve proclamar: levanta-te, porque Deus veio visitar o seu povo. Paz e bem.